my friends, sejam bem-vindos, meus divônicos, a mais uma videoaula da Escola de Profeta, ao qual estamos estudando aqui dentro do assunto da Cristologia. Hoje temos a videoaula de número 79. Fique à vontade para nos acompanhar em todo esse estudo. Eu sou o pastor Oséias, então venha comigo, pega o teu caderno, pega toda a tua anotação e Bíblia, para nós estarmos nos aprofundando nas revelações do Espírito Santo sobre a nossa vida que está nos trazendo aqui. Hoje o tema dessa videoaula é o Salvador anunciado no Antigo Testamento. A leitura base para essa aula está em Lucas 24, a partir do verso 26, que diz: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e todos os profetas, todo o restante do Antigo Testamento, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Tá? Jesus ressuscitado neste momento, andando com os 2 discípulos a caminho de Emaús, ele abre a Escritura, traz a memória para eles da Escritura, o Pentateuco de Moisés, as leis de Moisés, de tudo que Jesus que estava anunciando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele falou, não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória, ou seja, mostrando que era necessário Jesus morrer, mas também ressuscitar. Então, ultimamente estamos estudando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. 2 videoaulas passadas, as videoaulas de número 77 e 78, fizeram essa transição da humilhação, da morte, para a exaltação, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quero usar isso como base, que o nosso Senhor Jesus, ele veio mostrar e revelar ao discípulo do caminho de Emaús, mostrando na Escritura, no Antigo Testamento, tudo sobre a sua morte, mas também sobre a sua, principalmente, nessa videoaula, a ressurreição dele. Por isso que o tema é o Salvador anunciado no Antigo Testamento. Hoje vamos fazer uma viagem fascinante pelas Escrituras, assim como Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Vamos abrir o Antigo Testamento para descobrir como a morte e a ressurreição e a glória do Messias já estava profetizado muito antes de tudo acontecer. Vamos entender que a ressurreição não foi uma surpresa, mas o cumprimento de um plano divino do nosso Pai Celestial, que já tinha determinado em nome de Jesus. Amém? Na aula passada, irmãos, eu disse assim, Jesus prediz a sua ressurreição, que foi Marcos 8:31, Marcos 9:31 e Marcos 10:34. Ele mostrando que era necessário que o Filho do Homem ia a Jerusalém, ali ser entregue aos principais sacerdotes, os religiosos, e escarnecer dele, e ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então ele já estava preparando os seus discípulos, tá, de antemão para esse momento, e se cumpriu. Tá? Do mesmo modo como a Escritura, ela revelou antecipadamente da morte e aconteceu como foi profetizado, tá? Assim também foi sobre a sua ressurreição. Foi profetizado antecipadamente, muitos anos antes, e se cumpriu conforme foi escrito, tá? Então, nesta aula, nós vamos ver como o Antigo Testamento revelou antecipadamente a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Tá? Ela revelou a morte do nosso Senhor Jesus, mas também revelou a ressurreição. Tá? Já fizemos algumas aulas assim também, usando o Antigo Testamento para trazer luz naquilo que se cumpriu no Novo Testamento. Exemplos, temos 10 videoaulas, as 10 primeiras videoaulas do nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, por isso que é importante você nos acompanhar, se inscrever nesse canal para estar acompanhando toda a revelação que o Espírito Santo tem trazido aqui a nós. Então, temos aqui as 10 primeiras videoaulas falando de Cristo no Antigo Testamento. Então, só as 10 primeiras videoaulas nós já vem trazendo e revelando Cristo no Antigo Testamento, tudo que fala de Cristo no Antigo Testamento, tá? Por exemplo, aulas de 3 a 4, temos ali os agentes da criação.
Tá? A aula de número 8 e 9 temos a teofania e o anjo do Senhor. E a aula de número 10, o Messias no Antigo Testamento. Também temos a aula de número 54, que é a morte de Jesus no plano divino, ou seja, usamos que o Antigo Testamento já estava profetizado que Jesus morreria, que era necessário ele morrer, né? Desde a fundação do mundo já era plano de Deus que o seu filho se entregaria voluntariamente. Está na aula 54, a morte de Jesus no plano divino. E esta aula vai seguir mais ou menos esse aspecto, tá bom? Que é o quê? Que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela estava já no plano divino. Assim como a morte estava, a ressurreição também estava no plano divino, tá? Então, vamos seguir mais ou menos isso aí, dessa aula aí, esse aspecto, esse modelo, tá? Não existe Novo Testamento sem Antigo Testamento, tá? E não existe Cristo glorificado sem Cristo crucificado, tá? O episódio do caminho de Emaús, em Lucas 24 e a partir do verso 27, tá, que nós lemos, mostra que o próprio Jesus usou as escrituras do Antigo Testamento para revelar a eles esses propósitos de Deus, tá? Desde o Getsemane até os profetas, encontramos sinais, sombras e profecias que apontam para a vitória de Cristo sobre a morte e a sua exaltação como reino vitorioso, um reino eterno para a glória de Deus. Com isso, quero entrar aqui no primeiro tópico nosso, com o tópico a primeira profecia messiânica e a primeira promessa, tá? Que é a semente da mulher, lá em Gênesis 3:15, ou seja, quero levantar uma questão aqui já. Qual é considerada a primeira profecia messiânica de Cristo no Antigo Testamento? Vocês já fizeram uma prova, já fizeram uma questão dessa, e eu estou levantando novamente essa questão para ver se vocês estão captando aí, está esperto aí, e estão aprendendo mesmo, tá? Então, qual foi a primeira profecia messiânica de Cristo na Bíblia, na Escritura? Gênesis 3:15, a profecia da vitória diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá o calcanhar. Não, desculpa, irmão. Este te ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Tá? Tudo começou no Jardim do Éden, né? Tudo lá começou. Logo após a queda, Deus faz uma promessa misteriosa e poderosa. É a primeira profecia sobre o Messias. Tá? Ou seja, a profecia, como acabamos de ler, de Gênesis 3:15, que Satanás lhe feriria o calcanhar, mas Cristo, semente da mulher, né, pisaria em sua cabeça. Tá? Então, se nós pensarmos em ferir o calcanhar, ele é uma ferida doloroso, mas não chega a ser fatal, né, que se você tratar e se recuperar, mas esmagar a cabeça de uma serpente, isso é um golpe definitivo, isso é fatal. Deus estava já então anunciando que o descendente da mulher, que é Cristo, tá, sofreria um golpe, que esse golpe foi o quê? Na cruz, que está trazendo à luz ao quê? Dessa profecia, ferir o calcanhar. Tá? Mas que ele daria o golpe final e vitorioso sobre o mal, a morte e o pecado e sobre Satanás, que é pisar a cabeça da serpente. Amém? Isso nos ensina que, desde o início, o plano de Deus não era apenas punir o pecado, mas vencê-lo. A morte de Cristo não foi um acidente, mas um passo necessário para a vitória final do nosso Redentor. Então, temos um resumo aqui desse tópico, tá? Gênesis 3:15, que é a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ferir a cabeça da serpente significa derrota final de Satanás. Ferir o calcanhar significa a cruz, que seria dolorosa, mas não definitiva. Tá? A cruz foi o calcanhar ferido, mas a ressurreição, ela foi a cabeça esmagada da serpente. Tópico 2, o túmulo vazio anunciado. Tá? Temos ali, vamos usar os salmos. Por que estamos usando esses textos? Provavelmente Jesus usou esses textos para mostrar
mostrar ali aos discípulos o caminho de Emaús. Então, é os textos mais conhecidos do Antigo Testamento, mais claro, que vai falar sobre essa ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, a Bíblia não fala qual texto que ele mencionou. Mencionou que os livros de Moisés, o Pentateuco, acabamos de mencionar aqui Gênesis, os livros dos profetas, que é os restantes, livro do Antigo Testamento. Tá? Então, nós vamos supostamente ver algumas profecias que supostamente Jesus, ele anunciou ali àqueles discípulos. Então, a promessa contra a corrupção. Presta atenção nisso aqui, tá? Salmo 16, do 9 ao 10 diz: Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Isso aqui é uma profecia, um salmo de Davi, tá? Eu preciso economizar um pouco de tempo sobre o contexto, depois você dá uma lida aí em todo o capítulo, tá? Mas isso aqui é um salmo de Davi. Olha só, Davi dizendo sobre morte dele mesmo. Por isso meu coração se alegra e meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Ou seja, ele acreditando que Deus ia guardar o corpo dele na sua sepultura, mesmo ainda ele vivo. 10. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tá? É uma profecia messiânica, Davi sendo usado, não era diretamente a ele, mas é uma profecia messiânica, tá? Vamos pegar aqui o significado, tá? É o significado da palavra corrupção do corpo, o significado que ele falou no verso 10. Nem permitirá que o teu servo, o teu santo veja corrupção. Que está falando do seu corpo não verá corrupção. Então, no contexto bíblico, qual é o significado disso? Tá? Na Bíblia, a frase corrupção da sepultura refere-se ao processo natural de decomposição do corpo após a morte. Traz a ideia de decomposição do corpo ou decadência física. É quando aquela pessoa morre, né, e o corpo ele começa a se trazer aquela decomposição, né, natural do seu corpo e começa a ficar os seus restos mortais na sepultura. Então, quando a Bíblia fala da corrupção do corpo, né, aqui referente ao contexto de Salmos que Davi está falando, ele está falando da decomposição, ou seja, o que Davi está dizendo é que o corpo dele não ia ver ou não ia ter essa decomposição do corpo após a morte, que ele chama de corrupção. Amém? No contexto de Jesus, essa expressão corrupção da sepultura indica que o corpo de Cristo não experimentou essa decomposição, porque ele ressuscitou. Para e pensa, como que o corpo de Cristo ele foi sepultado? Cheio de feridas, com a coroa de espinho, todo aquele chicote que feriu Jesus, que rasgou, abriu aquelas feridas sobre as suas costas, tantas feridas estava o corpo de Jesus desfigurado naquela cruz, com os furos dos cravos, que nós aprendemos aí, que chega até 15 centímetros sobre os seus pulsos e sobre, né, os seus pés. Então veja que para a decomposição de Jesus no corpo dele seria mais rápido por todas aquelas feridas abertas. Porém, o de Jesus foi o ao contrário. Porque quando ele ressuscitou, nenhuma dessas feridas estava aberta, apenas uma ele deixou como marca, que é sobre as suas mãos e sobre o lado que foi rasgado aí com a lança. Tá? Então veja que esse texto ele está dizendo, profetizando sobre o próprio corpo de Jesus e não de Davi, que ao qual o seu corpo, quando morreu, teve a decomposição e ficou o resto mortais ali. O rei Davi, inspirado por Deus, escreveu palavras que iam muito além de sua própria vida. O Salmo 16:10, né? Pois não deixará a minha alma na morte, né? A palavra original é Seul, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção, ou seja, não deixará na sepultura, indicando a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Davi não ressuscitou, mas o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. Então esse texto, ele não se aplica, ainda que Davi escreveu falando que era ele, mas não se aplica a Davi, mas ao nosso Senhor Jesus, profetizando aí sobre a vida do nosso Senhor Jesus, a ressurreição.
Amém? A palavra Seul, que pode ser entendida como sepultura e corrupção, é o processo de decomposição do corpo. A promessa é dupla. A alma de Cristo não ficaria presa no lugar dos mortos e o seu corpo físico não se decomporia no túmulo. É a promessa do túmulo vazio. Não deixará minha alma na morte e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. O apóstolo Pedro e Paulo viram nelas uma profecia clara da ressurreição. Então, o apóstolo Pedro, em Atos 2 e 27, apóstolo Paulo também, começando seu ministério, sua mensagem, em Atos 13, 37, foi os melhores argumentos que eles tinham, e usava esse texto do próprio Davi para argumentar que Jesus ele ressuscitou e o seu corpo não estava lá no túmulo, os restos mortais não existiam de Jesus, porque ele não teve essa decomposição do seu corpo, ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Ou seja, qual é o salmo? É citado pelos apóstolos Pedro e o apóstolo Paulo como uma profecia direta de que o corpo de Cristo não sofreria a decomposição no túmulo. É Salmos 16 e verso 10. Mostra que Jesus não permaneceria no túmulo. Temos aí Atos 2, para me pular aqui, irmão, para ganhar um pouco de tempo. Depois vocês lêem Atos 2, do verso 23 até o verso 32, tá? O que Pedro estava dizendo era, Davi, ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Seus restos mortais estão lá na sepultura. E do Senhor Jesus também temos a sepultura perto de nós, né, entre nós. Porém, cadê o resto mortal do nosso Senhor Jesus? Ou seja, tem que esse texto de Salmo 16:10 está dizendo que o próprio Davi escreveu, tá? De quem esses salmos? De quem esses salmos? Escrevi errado aqui. De quem esses salmos, né, de Davi? Ele está dizendo de quem? Tá? Escrevendo o nosso próprio Senhor Jesus. A palavra, nem o seu corpo experimentou corrupção, não se cumpriu em Davi, mas em Jesus se cumpriu. Está falando de Jesus. O corpo de Davi apodreceu na sepultura, de Jesus não. É isso que significa, nem o seu corpo experimentou corrupção. O de Davi experimentou, o do nosso Senhor Jesus não. A sepultura de Jesus é o único túmulo da história da humanidade que carrega uma placa lá, né, configurando aqui. Está desocupada aqui, está vazio. Oh, glória a Deus. Todos os túmulos de todas as pessoas que já morreram, ali estão os seus restos mortais. Mas o túmulo de Jesus, ele está desocupado, está vazio ali. Até hoje ele é visitado. Jesus, meus irmãos, ele é o único que pegou o sepulcro emprestado e depois devolveu ele vazio a José de Arimateia, né? Conjecturando aqui, tá? Eu fico imaginando ele. Ei, José de Arimateia, qual foi o aluguel aí de 3 dias que eu pousei no seu túmulo? Então, são evidências da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que o túmulo ele está vazio. Amém? Hoje também quero deixar a palavra-chave para os nossos obreiros aqui da nossa igreja, para estar marcando a nossa prova aí. A palavra-chave dessa videoaula é Messias. Por que Messias? Porque Messias, ele lembra do Salvador do Antigo Testamento. Cristo já é referente ao Novo, mas Messias Antigo. Então, a palavra-chave dessa videoaula é Messias. Por quê? Porque estamos tratando do Salvador, tá? O Salvador anunciado no Antigo Testamento. Glória a Deus. Dando continuidade, let's go, venha comigo. Tópico 3, o servo sofredor, em Isaías 53, é também vitorioso, tá? Então, uma pergunta. Todo mundo fala de Isaías 53, que fala ali do texto, que é o servo sofredor. Só que ele não é só o servo sofredor, ele é também o servo vitorioso. E vamos ver isso aqui agora. Isaías, tá? 53 fala apenas de sofrimento, sem relação com a ressurreição? Não, negativo. Ele fala também da vitória desse servo. O Salvador que vence a morte, Isaías 53, verso 2. Vou ler aos poucos aqui para você entender. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isso é Jesus na sua humilhação, no seu rosto ali. Imagine Jesus com o seu rosto desfigurado na cruz. Tá? É o que estava sendo revelado a Isaías aqui já.
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, feito de Deus e oprimido. Jesus ali, no momento da sua entrega, tá? Na cruz do Calvário ali, tá? Então foi revelado a esses textos a Isaías, por isso que chama muita atenção do servo sofredor, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos teus tosqueadores, ele não abriu a boca, pela opressão, pelo juízo, ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, ou seja, morreu. Foi ferido por causa das nossas transgressões do meu povo. Designaram ele a sepultura com os ímpios, tá? Ou seja, foi ali crucificado com dois ladrões. Mas com o rico esteve na sua morte, ou seja, a sua sepultura que foi emprestado era de José de Arimateia, que era um rico, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Ou seja, mostrando que ele morreu, mas foi inocentado, foi inocente, condenado, mas inocente. Temos uma videoaula também sobre isso aí, e não lembro só o número, mas nos acompanha aí, tá? Agora, o verso 10, adiante. Todavia, mostrou a morte, mostrou a humilhação de Jesus, mostrou o sepultamento, tá? Agora vai mostrar a ressurreição, verso 10. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, tá? O profeta Isaías, no capítulo 23, irmãos, ele nos dá o retrato mais literal do sacrifício de Cristo, como nós lemos, mas a história não termina no sofrimento. O verso 10 e 11, tá? Você vai ver como alguém que morreu poderia ver os seus descendentes, porque o verso 10 e 11 dizem que ele verá a sua posteridade prolongar os seus dias e a vontade do Senhor prosperar nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, como alguém morre e vai conseguir ver os seus descendentes e ficar satisfeito com o seu trabalho. Ou seja, a única resposta é ressuscitando. A profecia exige um Salvador vivo para ver os frutos do seu sacrifício, da sua entrega. Nós, a sua igreja, que o glorifica e o adora para todo sempre. Osés também, 13 e verso 14, dá um reforço sobre isso. Eu os remirei do poder do inferno. Eu os remirei do poder do inferno e resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos estarão fechados para compaixão. Aqui Deus se posiciona como o grande redentor que triunfa sobre a morte. É um grito de vitória, que ecoa séculos depois, que o apóstolo Paulo mencionou isso também, lá em sua primeira epístola ao Coríntios 15, verso 55. Temos o sinal de Jonas também, Mateus 12, 40. São textos importantes, irmão, tá? Que provavelmente Jesus usou ali para mostrar aos discípulos de Emaús que nós estamos trazendo aqui luz para entendermos também toda essa revelação. Então, Jesus usou Jonas 1, 17, usando o sinal de Jonas como um anunciamento da sua ressurreição ao terceiro dia, tá? A obra de Cristo ela é completa. Ele não é apenas o cordeiro que foi morto, mas ele é o leão que ressuscitou ao terceiro dia e chegou até o trono do ancião de dias e desatou os 7 selos. Apocalipse 5, 5. Sua identidade é de um salvador sofredor, Isaías 53. E, inseparavelmente, de um rei vitorioso, como Salmos 54, Salmos 24, a partir do verso 7. Quem é esse? Abre as portas, porque quem entrará é o rei da glória. Então, ele é o rei vitorioso, tá? O tópico 4, o rei exaltado e o seu reino eterno. Temos os Salmos aí, temos Daniel 7, que fala da glória futura do Messias. A ressurreição não foi o fim da história, mas o início do seu reinado. Várias passagens do Antigo Testamento descreveram a exaltação e a glória do Messias como rei. Salmos 2, 8 diz, pede-me o teu
e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 72, 11. Todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações sirvam. Daniel 7, 14, a ele foi dado o domínio, glória e o reino para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o serviço, o seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino jamais será destruído. Ou seja, o reino de Cristo, ele é universal, tá? Não terá fim, ele é eterno. Tá bom, irmãos? Profecias da exaltação, como acabamos de ler, dos Salmos de Daniel, tá? Aqui vemos o início da doutrina com essas profecias, da exaltação de Cristo, que inclui a sua ressurreição, a sua ascensão, o assentamento diante de Deus, o seu retorno glorioso, do seu 1000 anos de glória, do seu reinado. Cristo venceu a morte e deixou o sepulcro vazio para ocupar o trono do lado do Pai. O túmulo vazio é o céu da nossa esperança, e o trono de Cristo é a certeza da nossa eternidade, que vamos citar também juntamente, como ele, para estar com ele. A coroa de espinho foi apenas uma indicação para a coroa de glória que lhe pertencia por direito. Tá? Conclusão rápida aqui. Vimos hoje que a história da redenção não começou em Belém, mas no coração de Deus, revelada desde lá de Gênesis 3,15. A morte de Cristo foi um ferimento previsto, ferir calcanhar, e a sua ressurreição, a vitória prometida. Você pisará na cabeça da serpente. Seu túmulo vazio é a garantia do seu trono eterno. O que isso significa para nós hoje? Significa que servimos um rei vivo, que venceu nosso maior inimigo. Significa que a nossa fé não se baseia em mitos, mas em promessas cumpridas. A ressurreição de Cristo, válida para cada palavra que ele disse, e garante a nossa própria esperança de vida eterna. Hosana nas alturas, bendito o Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa garantia e confiança que ele vai vir nos buscar. O Antigo Testamento sussurrou que o túmulo vazio, e o túmulo vazio gritou para todo mundo ouvir. O que o túmulo vazio está gritando e falando? Ele vive. E porque ele vive, nós também viveremos para todo sempre. Amém? Então essa é a videoaula mostrando Cristo, tá? Sendo revelado, o Salvador sendo, né, anunciado no Antigo Testamento. Estamos trazendo aí tudo sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então fica conosco, nos acompanhe. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar o teu like. Se você também achou relevante, compartilha essa videoaula com os teus conhecidos para a glória de Deus. Amém? Quero despedir você na paz, na graça, no amor. Te esperamos você para a próxima videoaula. Tchau!